Apesar de nosso visual já ter melhorado um pouco para as pessoas que são os tomadores de decisões, é necessário a gente colocar label nos nossos gráficos, uma vez que quando a gente executa aqui, a gente percebe que nós temos aqui todas as barrinhas definidas, entretanto, faltam algumas informações. Correto, pessoal? Faltam algumas informações. Que informações são essas? Repare, os Estados Unidos, aqui a gente sabe que ele é o país que nós temos mais clientes. Agora eu te pergunto, quantos clientes nós temos nos Estados Unidos? A gente vai ter que vir aqui, mais ou menos, vou traçar uma linha aqui, olha, tá um pouco acima de 12, então vou chutar 13. Ou se eu precisar, eu vou vir aqui no meu conjunto de dados, quando ele retorna aqui, aí eu vou verificar. Bom, Estados Unidos tem 13 mesmo. Só que tem um porém, pessoal. O pessoal de marketing, eles não vão executar select no nosso banco de dados. A gente não vai entregar uma coisa assim para eles, né? A gente vai entregar um gráfico bonito com uma análise. Sendo assim, é bem melhor a gente entregar algo dessa forma aqui, ó, com labels, com números aqui mostrando quais são a quantidade de clientes que a gente tem por país. Então, como que a gente define isso? Vamos aprender agora. Aqui, nessa primeira parte, a gente já viu na aula passada de como funciona a importação das bibliotecas, todas as propriedades do gráfico que a gente pode colocar. Então, aqui a gente não vai mencionar. Caso você tenha alguma dúvida, você pode ir na aula anterior e verificar como a gente fez tudo isso. O que a gente vai fazer agora é estudar essa parte de baixo aqui, ó, onde a gente define. Esse script aqui é o responsável por colocar esses labels aqui nos nossos gráficos. Você deve estar olhando para ele falando, nossa, que coisa complicada, mas você vai ver que não é. Se você conhece um pouquinho de Python, pelo menos as estruturas de repetição, você vai ver que é bem tranquilo isso daqui. Então vamos lá. Vamos analisar linha a linha a nossa solução aqui. Primeiro passo, a gente tem aqui, ó, uma estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição vai percorrer essa fonte de dados aqui, ó, o dataset, e tem parâmetro clientes aqui, percorrer toda essa estrutura, todas as linhas desse conjunto de dados até o final. A partir daí, ela vai gerar um offset, não gerar um offset, né? Ela vai pegar um valor, pegar os valores e o índice desses itens que a gente está gerando e vai colocar aqui no gráfico. Eu vou explicar melhor isso que eu estou falando. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu fiz a separação do dataset e a coluna quantidade de clientes. Aí você vai me perguntar, da onde eu estou tirando isso? Daqui, pessoal, ó. A gente já conhece, ó. Vou executar minha consulta de novo. Esse nosso dataset, ele está retornando duas colunas, ó. A coluna country e a coluna quantidade de clientes. Aí você vai me perguntar, e esse conjunto de dados que a gente tem aqui, ó? Pessoal, esse é o índice. Isso é o índice do nosso data frame. Obrigatoriamente, todo data frame ele tem que ter um índice. O que é o índice, pessoal? O índice é o identificador da linha no data frame. Então, a linha número 2 do data frame é essa linha aqui, ó, onde eu cruzo o índice, é a linha onde tem país Alemanha e a quantidade de clientes 11. Essa é a linha 2, ou seja, é organização do próprio data frame. A gente pode mudar isso? Pode, mas não é o caso agora. Então a gente tem que entender o seguinte, o data frame ele tem as colunas que a gente selecionou, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, quantidade de clientes e o país, e mais um índice que é para a organização dele pronto, que a gente não definiu, é nativo, veio dele mesmo. Então, uma vez que ele volta essas duas colunas, aqui eu estou selecionando apenas a coluna quantidade de clientes. Vamos ver? Vou pegar essa célula aqui e vou executar. Então, nós temos aqui, ó, apenas a coluna quantidade de clientes, correto? E o índice aqui do lado. É essa informação que a nossa funçãozinha aqui, ó, a nossa função enumerate vai precisar. Então, essa funçãozinha que a gente tem aqui, enumerate, na nossa estrutura de repetição, o que ela vai fazer? Eu vou desenhar aqui para ficar mais tranquilo para a gente. Ela vai pegar a informação do dataset com a quantidade de clientes, que veio duas informações, tem o índice e a quantidade.
Então ele vai pegar o índice e vai colocar aqui nessa coluna index e a quantidade e vai colocar nessa coluna valor. Ótimo. Fez a leitura da primeira linha. Agora ele vai para a segunda. Lembra que eu disse que a função enumerate ela vai percorrer todo o nosso dataset? Então ela vai começar do início até lá no final. Ela leu a primeira linha, o que ela vai fazer agora? Vai ler a segunda linha. E o que ela faz na segunda linha? Ela vai pegar a posição aqui, o índice, jogar nessa variável índice, e o valor aqui, 11, jogar nessa quantidade valor. E ela vai fazer isso para todas as linhas do nosso dataset. Para essa linha 2, para a linha 3, para a linha 4, para as demais linhas que ela tem abaixo. Lembrando aqui que a gente limitou a nossa linha em 5, ok? Bom, uma vez que ele fez isso, para cada vez, prestem bem atenção, para cada vez que ele fizer essa leitura, então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ler essa linha primeiro aqui, ó, com o índice 0 e a quantidade 13, e vai fazer o que, ó? O índice que eu tenho é o índice aqui que ele vai estar valendo 0. O valor, ele vai estar valendo 13 para essa primeira linha, correto? Então, o que ele vai montar para mim, ó? Índice 0, qual que é o índice 0 aqui? Deixa eu abaixar aqui, pessoal. Subir um pouquinho para pegar tudo. Então vamos lá, agora vai ficar legal para a gente. Qual que é o índice 0 do meu data frame? O meu índice 0 equivale a 13. Se eu vier aqui na minha coluna, o meu índice 0 é a coluna dos Estados Unidos. E quanto vale o valor? 13. Vou apagar de novo para entender aqui, ó. Fez o primeiro loop aqui, voltou de novo. A hora que ele leu, agora ele leu A1, o índice 1 e a coluna 11. Aliás, o índice 1 e o valor 11. Então, o que ele fez aqui? Qual que é o índice 2? O índice 1 no meu data frame aqui é a França. Qual que é o valor da França? É 11. Apaga de novo. Vamos lá. Agora ele leu o 2, fez aquele mesmo processo, jogou o 2 aqui na variável índice e o 11 na variável valor. Então agora eu sei o índice 2, lembrando, a contagem começa em 0, 1, 2. Qual que é o 2? O 2 aqui é a Alemanha, Germany. Então quanto que é o valor da Alemanha? É 11. Então ele colocou 11 aqui. Então ele vai fazer isso para todas as barras do nosso gráfico. Na verdade, não para todas as barras, para todos os registros que a gente tem no data frame. E agora tem a variável aqui que eu pulei ela de propósito para poder explicar para vocês, que é o offset. Tá aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, mudar o jeito que a gente está escrevendo. Que é o offset. Perceba que eu coloquei um valor aqui, que eu pulei ele, mas agora eu estou voltando. Repare aqui, ó. Isso é bem detalhado para a gente ver. Repare o seguinte, ó. Aqui, o que a gente tem, ó? Reparou que a gente tem um espaçozinho aqui, ó, entre... Vamos mudar a cor para ficar melhor, né? A gente tem um espaçozinho aqui, ó, entre o topo do gráfico e onde está escrito o primeiro número, onde é gerado o primeiro número. Perceba que a gente tem um espaçozinho aqui, ó. Então, esse daqui é o offset. Eu vou trocar o valor e você vai matar na hora do que se trata esse offset. Eu vou tratar aqui para 0. Então, meu offset vai ser 0. Vou executar de novo. Onde foi a base do gráfico, ó? Então, para algumas informações, isso pode ser legal, mas para outras não. Quer ver o que eu estou querendo dizer? Vamos lá, ó. Esse aqui é 13, correto? A altura desse gráfico aqui é 13. A metade de 13 é 6,5. Então, eu vou colocar 6,5 no dataset aqui, ó. Quando eu executar isso daqui, ó, ele foi parar no meio. Mas aí você vai perguntar, pô, por que no meio? Repara o cálculo que a gente está fazendo aqui nesse parâmetro de dataset aqui, ó. A gente está pegando valor menos o offset. Então, o valor é 13, 13 menos 6,5, ele vai colocar 6,5 aqui. Então, repare que esse valor de 6,5, ele está bem no meio aqui do gráfico, bem no meio. Então, você já entendeu o que é esse offset. Esse offset, ele controla a distância que o nosso label vai ficar do topo do gráfico. Como a gente não sabe, porque é relativo, ó, cada um aqui vai voltar um valor, então a gente não pode deixar fixo aqui. Então o que a gente faz? Fala assim, olha, eu vou deixar um pouquinho para baixo, vou deixar aqui, ó, 0,7, por exemplo, 0,7 eu vou deixar aqui,
E aqui, ó, para eu deixar legal o valor que a gente tem aqui, eu vou pegar o valor, que no caso, neste primeiro caso aqui vai ser o 13, né? Vai ser o 13, então eu vou pegar o valor e eu vou tirar 0.7. E é nessa posição que eu vou colocar o meu número, o meu label do gráfico. E ele vai fazer isso para todas as linhas. Perceba que quando eu coloquei 6,5, para o 13 ficou legal, para o 11 ficou legal, para o outro 11 legal, para o 9 até legal, para o 7 já começou a ficar mais complicado. Agora olha esse restante aqui, ó. Ficou tudo fora do gráfico. Por quê? Porque tudo é relativo quando a gente vai fazer isso. Então, deixando em 0.7, a gente garante que caso o número não seja muito pequeno aqui, ó, a gente consegue colocar dentro do gráfico aqui, ok? Então, essa primeira parte aqui, ela já foi explicada. Nós já explicamos isso daqui, ó, os 3 primeiros valores aqui. E agora esses aqui são mais simples de entendimento. A gente tem um index aqui, ó, o font size. O que é esse font size aqui? Ó? É o tamanho da fonte, pessoal, ó. No caso, estou usando 20, posso usar um número menor, que é o tamanho da fonte aqui, ó, que a gente está usando no número. O font weight aqui, que é o bold, que é negrito, perceba que esse número aqui está em negrito. O glorioso aqui, HA e VA, é o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Ambos eu estou pedindo para ficar no centro. Então, se você perceber, você vai ver que o número está bem no centro da barra aqui, ó, bem no centro. Então, dessa forma, a gente consegue manipular as informações e colocar label nos nossos gráficos. Então, a gente não vai ficar só nisso, a gente vai trabalhar mais com isso e a gente vai voltar a falar, pode ficar tranquilo. Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.